pode aprofundar um pouco mais, assim, do porquê que não existe mais essa assimetria, né? Porque antes era como se as relações entre homens e mulheres, né, pelo que você falou, fossem igualitárias em termos de influência, mas fossem de diferentes naturezas, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não é nada assim, né? O que aconteceu para isso ter mudado? Pensando historicamente, né, de Ryukyu tem essa coisa da invasão de Satsuma, né? E que aí, né, esse poder, esse lugar das mulheres vai sendo retirado, né? Elas vão sendo despidas dos lugares, né? Que na verdade elas vão ser despidas assim de cargos, né? De espaços. Só que se a gente vê, né, pensar num nível mais micro, né, elas vão continuar dando essa proteção, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a cosmologia ryukyuana, né, vários estudos apontam como o feminino e o masculino. O que é a cosmologia, né? Cosmologia é um sistema, né? É tipo pensar um conjunto, né, de características, elementos, né, que englobam como um povo vê e vive o seu mundo, né? Como ele vê, vive e cria o seu próprio mundo. Então, a cosmologia ryukyuana, ela sempre apresenta, né, essa complementaridade e essa codependência do masculino e feminino. Tem uma historiadora, né, que vai falar assim: aí Satsuma invade, as Noro vão perdendo espaço, né, na estrutura de Estado. Aí tem a colonização japonesa, né, que vai anexar Ryukyu e transformar ela como província do Japão. Vai perder espaço, principalmente porque a cosmologia japonesa é muito diferente da ryukyuana, né? E a ideia na cosmologia japonesa, né, essa coisa do masculino e do feminino vai ser bem diferente, né, de como funcionava em Ryukyu. E aí, na ocupação estadunidense, né, depois da batalha de Okinawa, também as mulheres vão ser despidas, né, de um lugar. E o que é perverso é que as mulheres vão sendo despidas desses espaços, né, desses lugares de visibilidade, de reconhecimento, de valorização, né, de respeito, e esses lugares eles vão sendo atribuídos aos homens, né? Só que as mulheres elas vão continuar, né, fazendo rituais agrícolas, né? Agora, né, já a última geração, acho que dessas Noro, desse sistema de Ryukyu, já faleceram, né? Mas a ideia, né, essa crença no narigami, ela não morreu, né? Então, por exemplo, aí essa historiadora, ela vai falar assim, aí é isso, né? Vem Satsuma, vem Japão, e vem Estados Unidos, né? Quando entra Satsuma, quando começa a acontecer, né, essa desvalorização, né, das mulheres, o reino começa a declinar, né? E aí ela fala assim, e hoje é a província mais pobre do Japão, né? Que fica lutando por um pouquinho de autonomia, né, nas instâncias políticas. Só que aí, né, ela põe um exemplo também de um grupo de mulheres que foi para um congresso internacional no Quênia, na década de 80, e elas voltam para Okinawa e criam o Unai Festival, né? Aí elas reatualizam a ideia do onarigami, né, por essa ideia de Unai, do feminino, o Chinancho. Né? E aí elas vão organizadas, né, e trazendo esse Unai Festival, que elas vão organizar workshops, né, palestras, vão discutir entre elas, e nessa organização elas conseguiram disputar cargos
políticos, né? E aí na década de 90, ainda com essa ideia, né, do onarigami, do onai, muitas mulheres, né, Kaminchu, né, Utah, ligadas às espiritualidades, vão liderar grupos de mulheres lá em Okinawa, né, que vão estar organizando protestos contra as bases militares estadunidenses, né? Então, acho que tem essa ideia, sabe, um pouco do que aconteceu, para essa simetria de poder, né? De novo, a gente não pode ser anacrônico e ver, né, relações entre homens e mulheres do jeito como a gente vê e projetar lá, né? Eu acho que é muito difícil, eu não consigo acreditar e confiar muito numa ideia de equidade, assim, de ter realmente relações reais, vividas em qualquer tempo histórico, né? Pelo menos que a gente tenha contato, assim, por dados e tal, de relações simétricas entre homens e mulheres, né? Eu acho que é meio... É bem difícil pensar assim. E aí tem uma coisa que as pessoas falam também, que mas será que Ryukyu, então, né, nas origens, tinha um sistema de linhagem matrilinear, né? Assim, tem muita discussão sobre isso, né? Eu acho que, mas muitos estudos falam que não tem como provar, né, que tinha. E onde tem, né, esse sistema matrilinear, de linhagem matrilinear, as origens vêm da corte, né? Da nobreza lá do reino de Ryukyu. Mas, assim, tem uma ideia de que o sistema de parentesco de linhagem ambilinear, chama Ueka, né? Que é assim, o casamento não muda o status da mulher no grupo dela de nascimento, né? Adiciona um ramo, né? O ramo do marido. Então, ela é filha, esposa e mãe no grupo dela. Só que uma coisa que tem muito, né, e que ficou muito forte, que surgiu no reino de Ryukyu no século XVII, são os clãs de linhagem patrilinear, que são chamados de Munchu, né? E aí, isso é introduzido no século XVII no reino, na nobreza, e começa a entrar, né, na população no século XVIII, e ele é chamado de Hará. E aí, assim, a mulher nasce, né, no clã do pai, e aí o casamento muda, né? Muda o status da mulher, né, nessas linhagens de parentesco. Aí, nessas linhagens patrilineares de Munchu e Hará, as mulheres, ela nasce como filha num clã do pai, ela vai ficar ligada para sempre lá como irmã, mas aí quando ela casa, ela entra em outro clã, no clã do marido. Mas ela só é aceita, né, na linhagem do marido, no clã do marido, quando ela vira mãe, de preferência de meninas. Né? Então, assim, só que não é porque tem uma linhagem patrilinear que necessariamente as mulheres vão ser oprimidas, né? Não está escrito nas linhagens de parentesco patrilinear que tem que ter uma opressão, né? Uma invisibilidade, uma desvalorização, um sofrimento, né, inato lá, por causa da tradição de linhagem das mulheres, né? Por isso que é importante, né, pensar assim, como a gente pensa nossas linhagens, nossos cultos aos antepassados, né, questões sobre casamento, construção de família, porque aí a gente vê também, né, o quanto as mulheres elas estão sempre fazendo muito, né, com funções, por exemplo, de cuidado, né? A gente fala mais para frente.